Estamos aí com o Checkmate, com a minha amiga Jana, parceira de podcast aqui. Eu me chamo Lucas, para quem não me conhece. Esse nosso projeto, ele é um projeto para ajudar você, empreendedor, empresário, que tomou decisões e está aí na luta, como todo mundo fala, matando um leão por dia. Então, nós tomamos essa iniciativa porque nós somos esse empresário, nós somos esse empreendedor que também está aí na luta, matando um leão por dia, está fazendo acontecer, enfrentando seus problemas, enfrentando suas dificuldades. E de todas as nossas conversas, em alinhamentos que fomos fazendo, surgiu essa ideia. Conta para nós aí, Jana. E essa ideia, ela é disruptiva mesmo, é para interagir com você. Eu sou a Jana Gomes Bonetti, sou terapeuta, coach, palestrante, colunista, tenho uma participação especial na 92 FM, falamos de Guarapuava, no Paraná. E nós entendemos que existe uma necessidade hoje de falar sobre empreendedorismo. Todas as profissões, todas sem exceção, elas formam muitas vezes ótimos profissionais, mas não ensinam gestão. E isso nós vamos aprendendo ao longo das nossas profissões a duras penas, nos trancos e barrancos, como fala, errando, acertando, e tá tudo bem, faz parte. Só que quando tem pessoas como o Lucão, como vários outros empreendedores que vão fazer parte desse quadro também, se você quiser, você já pode indicar aí as pessoas que você quer ver aqui. Nós vamos construindo juntos um meio, um ecossistema para poder crescer de uma forma mais leve. Vocês vão me ouvir falar muito em facilidade, alegria e glória aqui. E facilidade não é ficar sentadinho, não, né, Lucas? É realmente buscar aí meios para você acessar, para você ter portas abertas, com posicionamento, com intencionalidade e com propósito. Já segue lá, Jana Gomes Bonetti, já segue lá, checkmate.gp, para já ficar ligado em todas as nossas falas. E também Lucas Avreluk. É isso aí, galera. Segue lá nós. Agora eu falei Sempre certo tem. seu sobrenome. Lucas Avreluk, não tem segredo, pessoal. É do jeito que lê mesmo. Todo mundo, o pessoal comenta, pergunta se tem algum sotaque, alguma coisa. Eu falei, não, na verdade, Não, sim. mas é que o Avreluk enrola a língua mesmo, gente. O, Bora lá. é o arroz com feijão mesmo. É só do jeito que lê. É isso aí, galera. Então, eu também estou há 12 anos empreendendo e 17 anos no mesmo ramo de lanches, mas já desenvolvo vários outros projetos de mentorias, consultorias, liderança, alguns projetos voluntários. E nesse decorrer da minha caminhada de empreendedor, eu descobri algo que começou a me fascinar no mundo do empreendedorismo, no mundo dos negócios, que é pessoas, que é lidar com pessoas, conversar, mas principalmente ajudar as pessoas. E nesse caminho do ajudar as pessoas, a gente passa por várias situações e várias etapas, vários caminhos, várias fases. Uma das fases eu descobri que o ajudar as pessoas não é somente você beneficiar ou você passar a mão na cabeça ou você, vamos usar essa palavra aí, ser bonzinho com as pessoas. Quando você ajuda as pessoas, é você fazer o que precisa ser feito. E disso daí que surgiu a ideia dos projetos, a ideia de tudo isso aí que a gente está vivendo hoje. E eu descobri que eu poderia cada vez mais ajudar mais pessoas. E claro que a gente vê negócios pensando, visando em crescimento, possibilidades, tudo isso aí. E um ponto crucial disso que nós estamos conversando, e é um dos temas é o tema que a gente quer trazer hoje aqui, é quanto que as pessoas estão preparadas para escutar a verdade. Já parou para pensar nisso? Será que as pessoas estão preparadas para escutar a verdade? O que vocês acham aí, hein, pessoal? Vão Galera. colocando aí quem vai entrando, já vai se apresentando, fala de onde é, vai dando esse norte para nós também, para que nós possamos também direcionar. Porque eu volto a falar, hoje é o dia da mentira. A maior mentira não é aquela que a gente conta para as pessoas. Porque as pessoas elas podem acreditar ou não.
A maior mentira é aquela que a gente conta pra gente mesmo e ainda a gente tenta acreditar, sabendo que os nossos resultados vêm das nossas ações. Então aqui é um convite, sabe, Lucas? Que as pessoas entendam, os empreendedores entendam que o que passou, passou. Se você já errou, se você quebrou, se você fracassou, como já aconteceu comigo, como já aconteceu com o Lucas, mas o importante é a construção do hoje, é a projeção de metas, de objetivos. E aí sim, nós temos uma realidade a ser criada para um futuro melhor, para alcançar realmente, né, bater as nossas melhores versões. Porque, na verdade, Lucas, é para isso que a gente está nesse plano, sabe? No final das contas, a gente veio para aprender e para evoluir. E principalmente no empreendedorismo, porque a gente aprende todo dia. Quando você falou do leão, eu já estou fazendo amizade com o leão, gente. Eu já levo o leão para academia. Eu entendi que não dá para ser inimiga. Nós precisamos muitas vezes, inclusive como empreendedor, navegar por vários mares. E uma dessas mentiras que eu, por exemplo, já tive que encarar foi essa, Lucas, de me colocar como empreendedora e querer atender um único público, que é diferente de nicho, gente, que é diferente de persona. Quando a gente pensa assim, não, eu só vou atender, enfim, crianças, né? Enquanto terapeuta. A minha demanda era o que eu vibrava, era o que eu emanava. E não eram só crianças, eram mulheres. Porque elas se conectavam com a minha história, com a história que eu vivi no empreendedorismo quando eu saí do CLT. Então aí sim, começa uma outra análise, né? Que é essa questão do nicho e que é essa questão da persona. Ok, vou atender mulheres, mas que mulheres? Quem são essas para o meu negócio? Então, se hoje você me perguntasse, tá aí já, na verdade, que você evita encarar ou evitava nesse momento, era muito isso, era não entender quem era o público que eu realmente gostaria de atender para poder trabalhar o meu nicho, o meu segmento e poder trabalhar a minha persona. Porque é só assim, afunilando mesmo, que a gente começa a ter valorização do nosso trabalho, a cobrar o quanto a gente tende a cobrar, sem ouvir aquele tá caro e a gente voltar para a caixinha. Assim, nossa, será que tá caro mesmo? Será que eu tô, né, usurpando? Será que eu tô extrapolando os valores? E não, tem mercado para todo mundo, tem quem paga o teu copo de requeijão, R$ 5, e tem quem paga o teu suco na taça a R$ 50. Então é posicionamento. Essa é a minha grande verdade aí que eu evitava encarar. E você? Fala para mim a sua agora. Daqui a pouco já falo da minha verdade. Ai, gente, quando é assim, Galera, manda, prepara o textão. manda lá, ó. Já temos pessoal comentando aqui. Ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Adriana Estanque de Mangueirinha, Paraná. Ai, é muito linda. Maravilhosa, gente. Dá pra fazer merchan já, Lucão? Bora lá. Pessoal, seguinte, somos livres, temos compromisso com ninguém. O único compromisso que nós temos aqui foi um acordo que a gente fez com a É Jana isso aqui. mesmo. É o compromisso com a verdade, galera. Então, assim, não espere nada além da verdade. Então, até hoje a gente deu certo a gente escolher esse tema aqui, a gente vai discorrer sobre isso. Então, esse é o único compromisso. O resto, nada nos aprisiona, a não ser que o YouTube derrube nós. Ah, não vai, né? Vocês não vão deixar. Bora lá. A Adriana é uma empresária aí, né? Muito pertinho da gente. E ela com o esposo, eles têm uma cachaçaria. E ela trabalha com licores. E eu falei, como agora, né? De uns 6 meses para cá, eu me consolidei mentora de conexões de negócios. O meu negócio, gente, é conectar gente. Gente com gente. Adoro. E super convidei ela para começar a fazer parte dos movimentos aqui em Guarapuava. E, Adriana, um grande abraço aí. Já você está com a gente, né, nesse primeiro momento. Fique com a gente. Todos nós vamos aprender, inclusive com vocês, que, né, têm um empreendimento e que estão despontando aí. Porque hoje, cachaça, licor, gente, é presente de luxo. Show de bola. E onde que encontra ela aí pra comprar, pra fazer? Cachaçaria. Pode fazer o merchan dela aí. Vamos lá então, Adriana. Bora lá. Aproveitando, ó, é a Salto Segredo. Então já pesquisem lá no Instagram, gente. Cachaçaria Salto Segredo. Mangueirinha, Paraná. Mas ela tá desbravando, gente, fronteiras aí, tá em várias cidades, em várias exposições, ela e o esposo. E, claro, a família toda. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, gente, negócios em casal e em família dá muito certo.
Dá muito certo. Existem alguns vieses que nós vamos tratar em outros episódios que realmente fazem com que o negócio venha à ruína. Mas dá muito certo essa estratégia familiar nos negócios. Show de bola, então. Grande abraço aí pra Adriana. No... Como que é o nome do negócio dela? Salto Segredo, cachaçaria. Salto Segredo Cachaçaria, galera. Segue lá. É E, cachaçaria, salto segredo, inverti. Tá, cachaçaria, salto segredo. Já segue a Adriana lá, já segue o negócio dela. Se vai comprar uma cachaçinha pra dar de presente aqui, ó, já é com ela. inclusive, galera, como eu falei pra vocês, nós não somos. Não, nós temos liberdade. E o nosso compromisso é com a verdade. Então, se você quer tá participando aí, quer mandar um comentário aí, fazer um pitch, alguma coisa, manda lá. Vamos trocar ideia, vamos divulgar aí, estamos aí pra, pra ajudar você. E outro, se você tá tendo coragem de aparecer, a falar do teu negócio, pode ter certeza que você já tá à frente de muitas pessoas aí. Porque existem pessoas que têm medo de vender. Já sabia dessa, Jana? Que existem empreendedores hoje, nesse momento, que tem medo de vender. E eu entendo, porque até às vezes é muito assunto de consultório mesmo. E o medo de vender, ele vem da crença do não merecimento. A pessoa acredita que ela não merece, que o negócio dela não tem condições de ir para frente, que ela trabalha pela sobrevivência. E aí ela vive nesse ciclo mesmo, né? De ganhar para pagar contas. E isso, gente, é mentalidade, né? Então pode ser uma mentira também que você aí que está nos escutando agora, conte para você. O seu negócio tem valor. Todos os negócios, Lucas, eu não conheço nenhum negócio que a pessoa empreenda força, energia, habilidade e competência e que não tenha valor. Exatamente. É a forma e a estrutura que muitas vezes a gente coloca no nosso negócio. É a forma como a gente se posiciona para o nosso cliente. Então, essa falta de coragem, muitas vezes, né, de ter vergonha de não aparecer ou de achar que o nosso produto é caro, é pura falta de merecimento. Isso pode ser tratado, gente, inclusive com essas nossas falas aqui. Você vai levar muito conteúdo para você. Galera, então vamos. Nosso tema aí, verdade que você evita encarar. Realmente, muitas pessoas. Pode achar absurdo isso que eu acabei de falar aqui, que tem medo de vender. Mas como a gente pode chegar nessa conclusão de que a pessoa tem medo de vender? Quando você começa a dar muita desculpa para tua falta de crescimento, pode ter certeza que está com medo de vender. Ah, por que você não prospecta mais clientes? Ah, mas é porque tá difícil de achar pessoas e se eu não tenho pessoas, eu não consigo entregar mais, blá, 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 parece, né? E eu já costumo falar que quando a pessoa Então, o entrou na Coitadolândia, o negócio que acontece, galera? declina. É desculpa. Viu, por que você não tem uma presença mais ativa nas redes sociais? Não, mas é porque isso, porque isso, porque isso, porque isso. Medo de vender. Por que você estamos aqui em está no churrasco, 30, 40 pessoas, dessas 30, 40 pessoas, quantos que compram de você? Ah, não, mas é que as pessoas de perto não compram, o produto não é pra... Mas eu desafio, talvez dessas 30, 40 pessoas que estão nesse churrasco, nesse evento, menos de um terço sabe aquilo que você faz, sabe aquilo que você entrega, sabe, sabe aonde que você trabalha, mas não conhece realmente. E você está falando, você tá vendendo, tá? Então, essa é uma verdade também que muitos empreendedores não encaram. E respondendo, eu dei essa volta aí por respondendo a tua pergunta que você falou, qual que era uma verdade que eu demorei a encarar, era exatamente isso. Eu tinha medo de vender, porque eu estava preso na minha operação, na minha própria operação que eu tinha montado e no meu próprio crescimento e não via crescimento. Por quê? Explica. De que maneira? Eu achava que eu era o melhor chapeiro, eu achava que eu era o melhor entregador, eu achava que ninguém conseguia limpar como eu limpava, ia ter o olhar de limpeza como eu limpava, que ninguém ia conseguir atender como eu atendia e ninguém conseguia entregar o lanche da maneira que eu entregava. Só que isso tem um limite. Isso tem
tem uma escala limitada. Por quê? Porque eu tenho 2 braços, 2 pernas e 24 horas só no dia. Não consigo fazer mais do que isso. Até que chegou um momento onde eu queria crescer, mas não tinha mais como crescer. E eu tava sobrecarregado pra caramba. E aí eu vi que a única forma de eu crescer seria com pessoas. Treinando pessoas para fazer aquilo que eu fazia. E foi fácil? Não, foi muito desafiador. Mas assim, pessoal, digo para vocês, quando eu percebi, comecei a receber os primeiros feedbacks das pessoas que pegavam o lanche que não era eu que tinha feito e falava assim, que estava muito bom, talvez até melhor do que se fosse eu que tinha feito. Tem muitos empreendedores que nesse momento dão um passo para trás, que aí entra o ego na jogada, entra o medo de que, mas se eu treinar as pessoas, eles vão abrir concorrência. Cara, é que você não acredita em você, velho. Se você tem. Pessoal, agora eu vou dar um recado para você. Pode ser que eu seja. Imagina, não, em menos de 10 minutos sendo cancelado já, mas eu não tô nem aí. Como pode melhorar isso, gente? Se você tem medo de ensinar alguém e formar concorrente, você é muito fraco no teu negócio. E muito fraco de mentalidade. Não tô falando que não vai vir ninguém que vai ser melhor do que você. Pode vir vários, inclusive eu. Tem vários que já vieram que são melhores do que eu, mas isso quando vem me força a eu olhar para o meu negócio e falar, opa, como que eu posso melhorar? Como pode melhorar? Como que eu posso fazer uma disruptura, inovar? Como que eu posso crescer? Então, eu sempre vejo concorrência como uma forma de, de pressionar a melhora. Tira da zona de conforto, Isso. totalmente. E tem muitas pessoas que daí, como eu tava, nessa questão de. Só que o meu medo era de que não atendesse bem meu cliente. Era de que as pessoas não fizessem um lanche bem feito. E para mim aquilo ia ser o fim do mundo. Já aconteceu, já recebi feedback, já aconteceu várias vezes, mas o que que eu levo? Eu filtro feedbacks e vejo como que eu posso rever a rota, aonde que eu preciso organizar. Mas nunca eu pensei em, em não aceitar, em não acolher o feedback. Porque quando você não acolhe o feedback, é exatamente isso. É uma verdade que você não quer encarar. Você tem medo. Tem muitas pessoas que não deixam a avaliação liberada para cliente. Nem para os próprios colaboradores, né? Essa avaliação é só o dono, só o Master Blaster que vê. E aí, o que que acontece? O Isso. filtro é só do que é bom, do que é ruim, não, isso não importa. Importa. Um bom empreendedor, quem está buscando uma melhoria contínua, que é o que todos nós buscamos nos nossos negócios, é realmente olhar para isso. É olhar lá a vulnerabilidade, é olhar lá a ameaça da matriz, é você entender, uau, nesse cenário, o que que me ameaça? O que que pode ser feito? Ter um plano B, porque isso não quer dizer que você é fraco ou você é fraca. O que gera a fraqueza é justamente a condição da pessoa se achar insuficiente ou de ser perfeita, Lucas, de ter que tudo tá muito, muito perfeito e redondinho para começar algo, para fazer algo. Isso é uma mentira, gente, é uma das maiores, porque nunca, nunca a gente vai começar algo 100% perfeito. Até porque não existe gente perfeita e não existe situação perfeita para começar nada. O momento é o agora, o momento é esse. E se você tem a paixão pelo seu negócio, é o seu momento. Comenta já, galera. Não perca tempo. Por quê? É, claro, existem momentos de planejamento e existem momentos de execução. Isso foi uma das falhas que eu causei por muito tempo também, dentro dos meus negócios, onde eu descobri que em momentos de planejamento eu já estava no fasejamento, sabe? Não, tem momentos que tem que planejar, mas tem momentos que tem que executar. Coloque um prazo, coloque um limite. Se eu não executar até tal dia, até tal horário,
já está atrasado. Porque existem pessoas, existem situações, negócios que estão dentro do planejamento e nunca são executados. Por quê? Estou esperando o momento perfeito, estou esperando fazer mais esse curso, estou esperando fazer mais essa pós, estou esperando mais esse MBA, estou lendo mais esse livro. Galera, vai fazendo tudo isso e vai fazendo acontecer. Tem ideia? Já era. Querem uma ferramenta aí para começar a dar aquela estudadinha básica? Porque empreendedor não para de estudar nunca. Empresário também não. PDCA, gente. Pesquisa aí PDCA e começa a trabalhar em cima. Né? Planejamento, execução, ação, análise, tudo isso faz parte do seu negócio. Se você, empreendedor e empreendedora, não tira um tempo para fazer essas análises, você está deixando dinheiro na mesa também. Então, quem é que falou que só às vezes formar ou aprender a fazer, né, um lanche gostoso e maravilhoso como é o teu, Lucão, é receita para sucesso? Gente, é estudo. E é isso que nós estamos buscando com esse canal. É que vocês tragam essas demandas, que vocês coloquem para nós assim as dúvidas mesmo. Não que nós vamos saber responder todas, mas nós vamos trocar experiências. E isso, todo mundo cresce, todo mundo ganha. Isso prova que eu sou vulnerável, que o Lucas é vulnerável, que vocês que estão nos assistindo são vulneráveis, mas que todos nós podemos aprender nesse ecossistema, empreendedorismo. Essa é a nossa pegada. Galera, você que tá chegando agora, você que tá assistindo, chegou agora no live, o que tá acontecendo? Deixa um comentário aí. Quem é você? Qual o teu negócio? Vamos fazer um pitch aí ao vivo. E Quem quer fazer um pitch ao vivo e entrar no ar com a gente bora! agora? Bora lá? Ó a oportunidade de vender aí. Então assim, pessoal, Como é que deixa o um nosso comentário. colega Camargo fala do cavalo encilhado? O Camargo falado. Pede oportunidade. Tem que aproveitar. Um grande abraço pro Camargo aí, meu parceiraço. Abraço. Inclusive, daqui um dia ele tá sentado aqui junto conosco aí. Não vai escapar, Tem não. muita. Ele nem sabe ainda, mas ele vai estar aqui conosco. Ele não sabe, mas agora ele vai saber, né? Porque nós vamos mandar o link, ele vai estar junto. E assim, o nosso objetivo, é bom né, usar de Lucas? exemplo, porque pessoas como o Camargo, ele não perde a oportunidade de ajudar pessoas. Então, por exemplo, que nem eu falei, ele nem sabe que vai vir, mas já tô Já contando com ele estamos aqui, com ele. porque ele sabe que ele pode trazer muitos insights que vai ajudar muitos empreendedores. Então ele não pensa no ego de que, mas será que eu vou aparecer bem? Será que tem visualização? Será que não tem? Mas pensa, o que eu posso ir lá compartilhar? O que eu posso fazer? E eu deixo isso para você também. Qual que são as oportunidades que você tá perdendo porque o perfeccionismo tá te sabotando? Porque você não se acha bom o suficiente, mesmo tendo vários feedbacks positivos, porque você não acha que o teu produto é bom o suficiente para cobrar um preço que é justo com o teu negócio. Tem muitas pessoas que falam sobre justiça, falam sobre os valores, o valor da justiça está dentro dos seus valores, porque são uma pessoa honesta. Pergunto para você. Muitas vezes você está sendo honesto com o teu cliente na questão de que está cobrando menos do que você deveria cobrar. Show de bola, tudo bem. Você está sendo honesto com o teu cliente, e o teu cliente está sendo honesto com você, porque quem está fazendo o preço é você. Mas agora eu te pergunto, você está sendo honesto com a tua empresa? Está sendo honesto com a tua família? Com o teu tempo? Com o teu conhecimento? Então, pense nisso, reflita, porque muitas vezes uma das verdades que o empreendedor não encara é olhar a precificação, olhar o valor real que tem o seu produto, o seu serviço, o seu tempo. Isso acontece muito eu vejo que acontece muito com consultores ou com pessoas que trabalham com a parte intelectual. Mentores, gurus, porque seja lá. o que acontece existem dois fatores, dois caminhos. Ou ele super valoriza que o que ele sabe é a descoberta da roda, que ninguém nunca soube daquilo, e já tô falando tá errado, porque tudo já existe, as coisas só estão sendo melhoradas. Então, já existe tudo. As coisas só vão sendo melhoradas.
ou adaptadas. Ou ao contrário, acha que aquilo que você sabe ainda não é suficiente. Não é suficiente Zora para... Viana fala: o óbvio do nosso negócio precisa ser dito. Quem conhece o nosso negócio como nós é perfeito. Eu sei exatamente todas as potencialidades das minhas terapias, mas as pessoas não sabem. E eu fico, às vezes, acreditando que sabem. Isso é óbvio. O óbvio é as pessoas entenderem aquilo que realmente é cada técnica que eu uso, a expressão que eu uso. Esse como pode melhorar, por exemplo, as pessoas dizem que é meio doida. Gente, como pode melhorar? Você não reclama mais de nada. Você olha para aquilo que não está sendo contribuição e fala assim, ó, faz aquela cara assim de força. Como pode melhorar isso? E deixa a tua mente abrir para outras possibilidades, por exemplo. E você começa a perceber que isso vai ficando mais leve. Porque não existe um ser humano que não tenha desafios ao longo do dia. 10, 20 desafios, 30 desafios, ou 5 perrengues, 5 leões, né? Eu não falo matar, né? Mas para adestrar. Então, é muito importante, né? Você ter essa cautela com o seu negócio. Isso vai, inclusive, melhorar a tua saúde mental para você tocar o seu negócio. Isso aí, galera. Bora lá, vamos ver aqui. Tem perguntas aí? Fala. José Reinaldo. Verdade, o sistema PDCA é muito importante. É o Reinaldo? É, o meu rei. Bora, Reinaldão! Grande abraço, caraca! Vou fazer o merchan, hein? O José. Eu não sabia que era José Reinaldo. José Reinaldo Bonetti, Alfa Instalações. Reinaldão aí. Alfa Instalações Elétricas. É sobre isso que eu falo, mulheres. Casem-se com homens, né? Ou com mulheres, enfim. Isso não vou entrar no mérito, mas tenham parceiros que te apoiam. E nas suas loucuras, porque a sua loucura é o que a gente faz de diferente que tira a gente da zona de conforto. Então eu agradeço aí, Reinaldo, meu rei, pelo apoio de sempre e por acreditar, né? Que você tem uma mulher que te admira muito. E sigam lá Alfa Instalações Elétricas, painéis, projetos industriais, residenciais, prediais, porque, olha, não é porque é meu marido, Lucão, mas é um dos melhores profissionais na área de elétrica industrial em Guarapuava. Grande abraço, Reinaldo. Inclusive, nós temos que cantar outras modas. Esse dia nós tava aí cantando umas modas, jogando sinuca, né? Gente, ele é cantor. Nossa, violão. show Me de conquistou bola. assim. Que massa, cara. Ele trouxe aqui um questionamento massa. Vai dar massa nossa conversa aqui. Fala aí. Ele falou assim, ó. Eu concordo com você, Lucas. Porém, temos a questão do concorrente. Hoje existem muitos aventureiros no mercado, ou seja, aqueles que entram no mercado sem objetivo e atrapalham quem já está no mercado. Caraca, exatamente, Reinaldo. Existe mesmo esse fator. A gente fala aí que é um fator que é uma doença para a cultura de qualquer ramo, que é a pessoa que ela vai empreender, vai montar um negócio, vai fazer qualquer situação e ela sem conhecimento nenhum. E eu já vi isso, fatores de que muitos entram no mercado não com o objetivo de ganhar dinheiro, de crescer, mas o objetivo de derrubar outras pessoas. Então, o que acontece? Ele faz com preço lá embaixo, que não paga nem o mínimo de uma qualidade, entrega mal feito serviço, entrega mal feito, e acaba sujando a cultura do ramo, a cultura do mercado. E eu acho realmente é muito injusto isso, mas infelizmente tá aí e vai aparecer muitos disso daí. O que eu tenho opinião sobre isso? Quando eu falei para não se preocupar com o concorrente, eu repito, né, não se preocupar na questão... concorrente genuíno, talvez. Não se preocupar não se preocupar na questão de formar pessoas do teu time com medo que vire concorrente, por quê? Se a pessoa que você está formando ali, tá dando 100% do conhecimento ali do que é possível, deixando treinabilidade, mantendo qualidade e delegando e crescendo, se ela ficar, você vai ter muito retorno daquilo. Se essa pessoa sair, mas levar essa qualidade que você transmitiu, que você passou, levar essa qualidade pro mercado,
você também vai ter muito retorno, porque vai ser mais uma pessoa montando a cultura da qualidade. Agora, se essa pessoa sair e montar algo ruim, algo que queime a cultura, você queria que ela ficasse no teu time ainda? Você queria que ela ficasse fazer, porque se ela. Aí, ó, eu penso da seguinte maneira: se essa pessoa que estava com você saiu e começou a fazer algo que não tenha qualidade, que não tenha precificação, que não tenha o mínimo de objetivo, o mínimo de cultura, eu dou graças a Deus essa pessoa ter saído do meu time. E aí é o tempo que vai falar por si só, né? A própria pessoa, o negócio não vai pra frente. Não vai. Eu já vi várias, não vamos entrar em detalhe, já vi várias acontecer, várias situações acontecer dessa maneira. Você sabe que conosco, assim, nesse ramo industrial, é muito comum, né? As pessoas começarem a trabalhar com o José Reinaldo, pegam um pouco de experiência e aí, quando o cara realmente é bom e se dedica àquilo, ele consegue emprego nas grandes aí de Guarapuava, porque é uma área de elétrica que é mão de obra, né? Não é o nosso tema aqui, não vou entrar nessa seara agora, mas a gente sabe que é complicado. Então, perdemos o profissional, né? E a outra questão é dar oportunidade. Às vezes a gente tem o bom coração de dar oportunidade para as pessoas se conectarem conosco. E essa é uma mentira que a gente conta pra gente. Porque as pessoas, tudo na vida é via de mão dupla. Não existe via única. Se você, empreendedor, empreendedora, é o único que dá de tudo naquela relação, naquele empreendimento, naquele negócio, porque o empreendedor é sim, sem, né, desromantizar a desromantização do empreendedorismo, né, Lucas? Exatamente. O empreendedor é aquele que domingão, às vezes ele está fechando um orçamento lá, porque ele precisa mandar na segunda, domingo, 7 horas da noite. Então ele não tem horário. Ele não é como o CLT que entra às 8 da manhã e sai às 18. O empreendedor é aquele que, se precisar estar no negócio dele, ele vai estar. E aí, as pessoas, elas se aproveitam disso. E vocês, no sentido de tentar ajudar, de ser uma boa pessoa, você começa a perder, porque você deixa de ganhar, deixa de ter essa relação de mão dupla. Só um, só um, só um, só um. Isso desequilibra, né? Desequilibra o equilíbrio. Não vai para frente. Então, essas são duas nuances aí que é importante e que nós, né, ele como empreendedor, eu como empreendedora, nessas conexões a gente vê muito, muito Acontece disso. muito. E é os desafios do empreendedor. A gente falou, a Jana comentou aqui agora, e é real. Em uma conversa de briefing esses dias, nós falando, né, que um dos meus objetivos hoje é desromantizar a desromantização. Pega aí, gente. Desromantizar a desromantização que está acontecendo em cima do empreendedor. Porque, inclusive, até em trends a gente vê aí da internet. É legal, dá risada e tal, mas só que desanima muitas pessoas ainda que querem começar. Que é a questão de que falar que o empreendedor trabalha demais e não vê lucro, o empreendedor só tem problema com pessoas, empreendedor isso, empreendedor. Realmente, vai ter tudo isso, mas a parte boa de ser empreendedor é muito maior. A parte boa de ser empreendedor é muito maior. É como você falar, vou trazer uma metáfora agora para as mulheres. É como você falar para uma mulher assim: a gestação vai ser pesada. E é mesmo. Mas depois, a gratidão que a gente sente, depois que vê a carinha do bebê, Isso aí. apaga Então, tudo, gente. Então, ser empreendedor tem seus desafios, sim. Mas o que diferencia um do outro é o profissionalismo, é o quanto ele estuda, é o quanto ele se dedica, é o quanto esse empreendedor se conecta com as pessoas certas, não aquela que olha você, empreendedor, empreendedora, como utilidade. Ah, eu preciso de você agora para isso. E depois faz de conta que nem te conhece. Abra o olho. Aqui a gente vai falando tudo, né? isso aí. Inclusive, até agora, vou aproveitar o gancho, eu vou mandar um beijão para minha esposa, pra Sandra que tá assistindo, Beijo, e a Nicole. Sandra. Inclusive, ela que nos presenteou com essas canecas lindas. Olha aqui, gente, galera. olha Que legal. linda. Para mim foi muito importante. Ela deixou uma cartinha que não vem o conteúdo da cartinha, que agora não vou saber, não adianta. Mas para mim foi muito, muito emocionante, porque Ela pediu aumento, gente. a esposa do empreendedor, ou o esposo da empreendedora, o cônjuge, ele é uma pessoa que eu falo assim que precisa, como posso dizer assim, ele tem que ser mais sonhador do que o próprio empreendedor. Por quê?
Porque o empreendedor, quando ele vai montar um projeto, vai fazer alguma coisa, eu não sei, mas ele já tá vendo, ele já é palpável aqui. Mas a pessoa que tá do lado, ela ainda não viu, não enxergou. E mesmo assim, dentro das suas possibilidades, apoia, tá ali junto. Incondicionalmente. Porque se der certo, legal. E se der errado, É legal também. mas eu digo assim, se der certo, vamos colher os frutos juntos. Mas se der errado, também vamos colher o fruto junto. Então, o cônjuge do empreendedor, do empresário, ele também tem, às vezes não tá na operação, não tá tendo contato, mas agora eu vou deixar aqui para ficar registrado, eu já falei isso várias vezes. A minha esposa, Música aí de música romântica, né? romântica aí, DJ. A minha esposa, ela sempre empreendeu comigo, mesmo ela não sabendo. Ela fala, não, porque Mulheres, ela é bem né? lógica, né? Então, tipo assim, Mulher. não, é aqui e aqui. Faz aproximadamente, se não me engano, 2 anos, 2 anos e pouco que ela tá realmente no setor financeiro da empresa. Mas eu falo que desde o primeiro dia ela já estava empreendendo comigo. Aí, quando eu comecei a empreender, a gente só namorava, daí depois a gente casou. Não era uma fase legal do meu empreendedorismo, mas mesmo assim, na coragem, fomos lá, casamos. E eu falo para ela que ela sempre lutou e batalhou comigo. E o resultado do prensadão, do crescimento do prensadão e dos outros negócios também, ela é equivalente a responsabilidade dela é equivalente à minha responsabilidade. E aí ela tava querendo entender, ela falou, não, mas como assim? Porque eu não tava lá. Eu falei, exatamente por isso. Por quê? Porque enquanto eu tava lá, matando o leão, tava lá, resolvendo problema, fazendo isso, fazendo aquilo, enfrentando, talvez até, muitas vezes, filtrando muita coisa, eu sabia que a casa estava sendo cuidada, que as nossas meninas estavam sendo cuidadas, que tenho um porto seguro, tudo isso. Então, esse momento eu falo assim, é o momento que mais eu recebia força para continuar. E olhava e falava assim, cara, eu não tenho plano B. Eu queimei o barco, já era. Eu preciso fazer, é por elas que eu preciso fazer. Então, quero deixar registrado aí a minha gratidão. E, e falando sobre isso, É potência. Sandra, nosso abraço. Realmente, as mulheres, eu posso falar, né? Sou uma mulher. Quando nós estamos juntos com os nossos maridos nos negócios, é uma doação muito maior ainda do que só a vida conjugal. Porque a gente sente as mesmas dores, a gente sente o quanto esses homens trabalham e o quanto nós somos valorizadas também por estar ali, por estar junto. Então, meu abraço, meu carinho para você, Sandra, e a minha estima, né, pelo meu esposo também, que aceita aí as minhas loucuras, né, de fazer muitos projetos. Gente, eu sou uma pessoa, Lucas, que eu tenho muitos projetos. Espero vencê-los todos se nessa vida acontecer, ainda. Mas ele às isso vezes aí. fica impressionado com, né? Onde é que acha tempo? Acha Mas a tempo. gente sempre acha. É isso aí, galera. E é isso aí que eu falo sempre. É, Lucão, quanto tempo diga nós lá. temos de live já? Já foi. Olha aí, caraca, 42 minutos. O Eduardo tá Tá nos sinalizando ali, né? dominando aí pra nós, mas aí estamos aí bastante Vamos tempo. perguntar para vocês aí sobre esse tema, a verdade que você evita encarar. O que você gostaria de saber, de repente, só do Lucas ou da minha parte? Como que nós podemos também ser contribuição para você que está assistindo nós agora, para você que está gostando dessa energia? Ou fala assim, gente, façam isso, mudem um pouquinho, falem sobre isso, porque tudo é sempre contribuição. Galera, além de deixar a tua pergunta, deixa a tua contribuição nos comentários. Mas faz o seguinte, compartilha aí com alguém que você acha que faz sentido para assistir. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, curte. Caraca, Compartilha. eu sabia que ia falar isso aí, mas estamos aí. Bora lá, E vem galera. É isso aí. participar com a gente também, né? Aqui é um movimento. Compartilha nos grupos do WhatsApp, compartilha no Instagram aí. Foi postado lá, né, Eduardo?
postar no Instagram também. Então, Para você que dá quer uma força. divulgar, eu vou fazer aqui, né, a apresentação. É um grupo virtual de negócios, rede de negócios do Guarapuava. Me chama lá no direct, eu mando o link para você e você começa a divulgar seus negócios de forma virtual. Bora lá, porque o grupo tá especial, hein? E se você. Olha, eu gosto de confrontar. Se você tem vergonha, tem medo de entrar em algum grupo de network, de falar do teu negócio, Temos vários para indicar. é exatamente você que precisa entrar. Se você tem medo, se você tem vergonha, é exatamente você que precisa entrar. O que acontece? Quando você começa a ter contato com pessoas que já estão empreendendo nos seus ramos, nas suas funções, quando eu estou falando, não necessariamente do mesmo nicho que você, talvez de outros nichos, mas você começa a ter contato com pessoas reais. Você começa a ter contato com vidas reais. É muito legal e eu consumo muito e aprendi muito com nós ver a vida das pessoas no Instagram, no YouTube. É, você, você absorve muito conteúdo e aprende muito. Gente, Instagram, não tome como régua. Porque o Isso. Instagram, a gente sempre entrega o nosso melhor. É isso aí. Tem dois tipos de pessoas no É Instagram. exatamente nesse Os que ponto que eu fazem queria só chegar. choradeira e os que realmente entregam só o que é bonito. É Então, exatamente nesse só não ponto. tem a régua. Só que se você fica apenas nesse mundo, o único contato com outros empreendedores que você tem, não necessariamente do teu nicho, pode ser de outros nichos, mas o único contato com pessoas que empreendem, que são empresárias, que passam, que é, das redes sociais, eu digo para vocês, daí está sendo um grande sabotador para tua vida. Por quê? Porque você começa com a comparação, que é mais uma verdade que você evita encarar, que é a comparação, porque você nunca vai se achar suficiente, porque você nunca vai achar que você é, tem algo a acrescentar, tem algo a compartilhar, vai achar que o teu negócio é suficiente. Então eu falo, se você tem medo, se você tem vergonha de entrar em grupos de network, fazer network com outras pessoas, é você mesmo que precisa, é você que está precisando mais de qualquer um. Por quê? Quando você começa a conversar com pessoas reais, você vai ver que os problemas são parecidos, só muda a proporção. O vento é o mesmo, só vai mudar a intensidade, mas o vento é o mesmo. E o melhor de tudo, se você conversar com pessoas que são, entre aspas, maiores que você, talvez do teu nicho ou de outros nichos, os problemas que você está passando, há uma grande possibilidade das pessoas já ter passado e ter vencido. Ele pode te dar atalhos. E eu digo para você, todo mundo gosta de ajudar dessa maneira, de te dar atalhos, de te auxiliar. Mas você precisa ter humildade para reconhecer e aceitar. E aí, claro que você faz um filtro. Ah, faz sentido, não faz sentido, tal. Mas esse contato com pessoas reais, com o mundo real, sem o mundo da fantasia, continua consumindo o mundo. É legal, porque a gente leva como um incentivo. Até esses dias eu tava segui um cara que trabalha, eu tô lançando alguns infoprodutos, daqui uns dias vão falar aqui sobre os infoprodutos que eu tô lançando. E tem um cara que eu tô seguindo ele no Instagram. Achei legal ali uns vídeos que ele postou sobre ele com a mãe dele e tal, comecei a seguir. E aí, uns 2 domingos atrás, ele postou ele dando rolê com os amigos dele, 7h30 da manhã no domingo, 7h30 da manhã, a galera lá em São Paulo, tipo, só Porsche, Corvette, Ferrari, esse era o time dele. Pararam no posto de gasolina e estavam tudo eles ali com esses carros. E ele mostrando ali o rolê dele, 7h30 da manhã com a galera. Ele saiu de um distrito e ia pro outro, lá em São Paulo. E aí eu peguei e comentei no vídeo dele, tipo, dando os parabéns, abençoando, né? Desabençoei e tal. E falei, cara, daqui uns dias eu tô aí com vocês. E mandei, cara, beleza. Aí, era umas 2, 3 horas da tarde, ele postou, ele agradeceu, né? Falou amém do falado de Deus abençoe. E mandou assim, bora, irmão, tô te esperando, só chegar. Vamos fazer acontecer. Cara, aquilo ali, falei, cara, que legal. Nossa, tipo, o cara com milhares de seguidores ali e tal, além de ter respondido. E eu lembrei de uma frase, de uma frase não, de um texto, que, que ficou ecoando na minha cabeça durante tanto tempo, e aí
com essa resposta do Instagram, eu lembrei, que diz assim, o bilionário não vai dar risada de você falar que vai ganhar dinheiro. O maior influencer do Instagram não vai dar risada dos teus primeiros stories. O grande empreendedor e o grande empresário não vai menosprezar o teu pequeno começo. Porque quem vai fazer isso é aquela pessoa que nunca fez nada. Então, ou seja, esse cara que, quando eu falei ali que ia estar lá dando rolê de Corvette, de Ferrari, Lamborghini lá com eles, eu tenho certeza porque que em nenhum momento houve dúvida da parte dele de falar assim, ele não vai chegar. Ele já passou por isso, né, Lu? Porque ele passou por isso. Então, ou seja, além de você, se você tiver a oportunidade de dar palavras de incentivo para outras pessoas, não ligue pelo que as pessoas às vezes estão falando de você, estão zoando, estão. A gente está começando um projeto novo aí, tá fazendo um podcast. Vamos Olha só dar aí, temos risada. 6 pessoas online agora no sobre YouTube. isso, é sobre isso. Grande abraço, galera. Eu tenho certeza que se tirar um print aqui agora e mandar pro Igor, né? Pro Igor do Flow. Falar, cara, tô começando o nosso primeiro podcast, tem 6 pessoas. Eu tenho certeza que ele não vai rir de nós. Por quê? Porque ele já passou por isso. Hoje ele tem milhões, mas ele já passou pelos 6. Mas Pensa, gente, não é sobre o 6 podcast. pessoas escutando a gente. Mas não é sobre hein? o podcast agora que eu tô falando, pessoal. É sobre você, sobre o teu negócio. Pode ser que você não esteja assistindo ao vivo, esteja assistindo em outro horário. Sobre o teu negócio. Quem já fez e quem já chegou lá. Eu sempre falo assim, que o lá não existe, mas quem já chegou a um local maior, um lugar onde você almeja chegar, não vai zombar de você. Não vai invejar você. Porque tem diferença entre ambições e inveja. É mais ou menos. Também pode ser um dos assuntos. Uma das mentiras Isso, uma verdade difícil de acreditar. Por quê? Porque a pessoa já passou por isso também. Então, veja com quem que você está se comparando. E comece a ter contatos com pessoas reais, no mundo real dos empresários, no mundo real das pessoas que estão passando por aquilo também. E eu tenho certeza que você também vai ser muito contribuição para muita pessoa, muitos empresários. Esses dias fui convidado para fazer uma palestra. Eu não imaginava que no meio que naquela palestra ia ter muitos empresários que eu considero ali muito melhores do que eu, assistindo aquilo que eu tinha para falar. Então eu falo, todo mundo tem algo a compartilhar, todo mundo tem algo a fazer. Então só comece, não ligue para os julgamentos. É isso aí. Podemos dizer que haverão dificuldades, desafios. O difícil, você risca do seu vocabulário, você não fala mais. Você fala que é desafiador. Seu cérebro, seu modelo mental vai entender que é transponível, que você pode romper, superar, ultrapassar. Se você fala que é difícil, seu modelo mental já se entrega. Ele fala assim, é difícil, não vou conseguir fazer mesmo. Então, comece a trocar também algumas palavras do seu vocabulário aí, para que essas mentiras, né, ou verdades que a gente evita encarar, elas se tornem mais leves. O empreendedor ele precisa buscar consciência, olhar de fora, ter uma visão mais ampla desse negócio que ele vislumbra realmente ter sucesso. Porque as críticas vão vir, os julgamentos estarão ali, e o importante faça a técnica do sapo surdo. Né? O sapo só ganhou a corrida porque ele era surdo, porque todo mundo falava para ele: você é um imprestável, você não vai ganhar, você é um fracassado. E ele ganhou a corrida porque ele era surdo, ele só acreditava nele mesmo. Então, assim, parecem metáforas bobinhas, mas elas têm um profundo sentimento de verdade aí. Um profundo sentimento de expressão, de ser quem você é.
Para fechar, Lucão, que eu acredito, eu vou deixar uma frase muito simples. A gente já está indo para o final, né? Então eu vou deixar aí o meu sentimento hoje. Sobre a inveja. A inveja, quando as pessoas têm inveja do que você tem, carro, a casa, o relacionamento, tá tudo bem. Porque ao invés de ter coisas materiais, é só você trabalhar e a pessoa trabalhar também, criar vergonha na cara, trabalhar e ir atrás, ela vai conseguir. Mas a inveja perigosa, aquela que você tem que se afastar das pessoas, é aquela inveja que as pessoas têm de ser quem a gente é. Porque os nossos valores, os nossos princípios são inegociáveis. E nunca, nunca ninguém vai ser igualzinho a você. Então eu tenho aprendido nessa minha construção empreendedora que tá tudo bem quando a pessoa tem inveja, de repente, sei lá, de um brinco que eu tenho, de uma roupa que eu tenho, de um batom que eu uso, de um carro que eu tenho. Tá tudo bem. Essa inveja é até saudável, porque estimula a gente a ir atrás mesmo. A questão é as pessoas quando elas têm inveja de quem nós somos, Lucas. Porque aí é a essência. E essa pessoa nunca vai ser igual a você. Então você precisa, empreendedor e empreendedora, separar o joio do trigo. Fica aí a minha deixa para que você já fique com vontade de assistir os próximos episódios aí da Checkmate, Legal, eu na companhia do Lucas. Mas eu sei que nós estamos correndo pro final aqui, mas é interessante. Você trouxe um ponto aí que acho que dá até pra gente discorrer um pouco desse conteúdo aí. Vocês que mandam. Que você comentou aí sobre exatamente, concordo plenamente com você, essa questão da inveja e você não pode. Mas você que está assistindo aí, empreendedor, você tem que ter o entendimento correto de como você entender o que é inveja e o que é desejo, porque tem uma diferença gigantesca. O que acontece? Tem muitos empreendedores e muitas pessoas que acham que mas fulano vai achar que eu invejei o jeito dele vender, o jeito dele fazer alguma coisa e tô copiando, tô fazendo e acaba que perde um time, que perde algo interessante para fazer, para empreender e não faz. Por quê? Pessoal, qual que é a diferença? Eu querer ter, se fulano tem essa caneca, e eu também quero ter uma caneca dessa, e perguntar para ele, viu, como que você fez para conseguir? Qual que foi o caminho que você fez? Alguma dica que você me dá para me não tropeçar no caminho até conseguir essa caneca? Cara, show de bola, isso é muito saudável e merece, você tem que fazer isso. E tem muitas pessoas, às vezes, que ficam presos dentro de uma bolha porque acham que vai ser julgado, porque, eu tô invejando, porque eu tô copiando. Não, vai lá e faça. Isso é trava da própria pessoa. Não tem né? pessoa, não tem problema a pessoa fazer isso. Qual que é a diferença, que é o assunto que a Jana trouxe ali, que é realmente o perigoso, que é quando a pessoa ela vê aquilo com a pessoa, ela não tem o sentimento de ter ela simplesmente não quer que a pessoa tenha também. Isso que é, mas não vamos entrar nesse assunto, né? Só para discorrer sobre isso. Então, qual que é? Vamos olhar para o positivo. Qual que é a dica que nós deixamos para você aí? Se você está vendo que alguém está fazendo algo, se você está vendo que alguém está fazendo algo interessante no teu mercado, está fazendo algo de inovador, está fazendo algo que economiza dinheiro, que está fazendo algo que entra mais dinheiro em caixa, está fazendo algo que agiliza a vida do teu cliente, faça também. Não tem problema. Vai lá, faça. Eu fico muito feliz. Eu tenho pessoas concorrentes que eu não considero concorrente, eu considero parceiro de mercado, porque estimula a cultura do lanche, que vem perguntar para mim, perguntar dicas de sistema, dicas de contratação, dicas de tudo isso. E eu adoro compartilhar. Porque eu falo, que massa, cara. Essa pessoa, ela também quer, ela tá vendo, primeiro, ela tá vendo em mim algo de valor que eu posso compartilhar. E outra, ela também é uma pessoa fora do senso comum. Ela quer crescer também. Se ele tá perguntando, é porque ele quer crescer, ele quer fazer algo diferente. Agora um insight muito massa que eu vou deixar aqui. Não vou dar detalhes do que é,
que pode, isso daí a gente vai tratar em um tema só, mas teve, ano passado aconteceu isso, com um parceiro meu de ramo, que ele veio pedir uma dica, sobre um determinado assunto do nosso ramo. E eu O ramo dei, era comum. o ramo comum, o ramo cachorro-quente. Ok. Cachorro-quente, lanche ali. Ele veio pedir uma dica, e eu dei essa dica pra ele de como eu tava fazendo. Ele falou, nossa, cara, que legal, eu vou correr atrás e vou fazer isso também. Show de bola. Aí, passado 2 semanas, ele me ligou de volta pelo WhatsApp e falou assim, cara, lembra daquilo que você me falou? Eu lembro. Então, corri atrás, busquei informação e consegui uma forma mais barata do que você está fazendo. Resumindo, ele também começou a fazer e me indicou uma forma mais barata. Eu comecei a fazer a forma mais barata porque ele correu atrás e pegou aquela informação que eu passei. Agora pense comigo, se eu tivesse no primeiro momento tivesse pensado assim, eu não vou dividir, eu não vou compartilhar. Hoje eu não estaria aproveitando desse benefício. E tem cliente para todo mundo. Quem retém conhecimento não cresce. E agora, só sentido de compartilhar aí também, Vocês viram, né? Que não é só nós- mulher que gosta de microfone, não. nós comentando, mas eu preciso deixar registrado aqui, sobre a historinha que você falou, né, do sapo surdo ali, e eu lembrei que eu preciso compartilhar isso aí com vocês também. Quando eu falei sobre a comparação, sobre você não escutar o que as pessoas falam, que você não vai conseguir, que você não tem potencial, que aquilo não é para você. Eu não vou dar detalhes porque isso daí pode ser que daqui uns dias Episódio. faz para outro episódio, mas eu vou contar só um pouco da história. Eu tenho uma filha, a Maju. Ela é deficiente auditiva. Ela não escuta, 100%. Ela não escuta. E ela tem o diagnóstico de paralisia e surdez. Para resumir toda a história, os diagnósticos apontavam que ela praticamente não ia levantar. Mas hoje, ela anda, ela sobe em cima das coisas, ela sabe alfabeto, ela sabe, nossa, ela tem um desenvolvimento assim fora do normal. Inclusive eu e minha esposa, minha outra filha a Nicole, olhamos e às vezes ficamos extasiados assim, falei, caramba, nem eu sabia que dava para fazer isso. No celular, na TV, ela sabe tudo isso. E qual que é o exemplo que eu uso? Que acontece? Até escrevi no dia do aniversário dela, escrevi o textinho lá falando assim, que como ela não escuta, ela também não escutou o que os médicos falavam. Aí eu fico pensando assim, porque qual que é o maior incentivo que eu levo, que eu falo que ela é a minha maior fonte de inspiração. Porque ela não tem medo de altura. Ela tem receio, por exemplo, assim, sabe, a reflexo ela tem, mas ela não tem medo. Se você colocar uma escada, ela sobe, ela não tá nem aí, ela não tem medo de altura. Ela não tem medo de escuro. Portanto, que ela assiste na TV, tem um episódio do Cebolinha lá, da Turma da Mônica, ela mesma procura lá, e eles apagam toda a luz da casa. E ela sai e apaga todas as luzes da casa. Esses dias ela não tava fazendo janta, ela apagou todas as luzes da casa. Porque ela vê na TV. E ela não tem medo de escuro. E eu comecei a lembrar, eu falei, caramba, eu com 6 anos de idade, eu não ia no próximo cômodo sozinho. De medo. Olha os homens. E ela não tem medo escuro. Daí eu até tava conversando com a minha esposa, eu falei, sabe por que a Maju não tem medo escuro? Hoje, com 6 anos de idade? Porque ela nunca escutou nós falar assim, ó, não vai até lá porque o bicho-papão vai te pegar. Aos implantes distratores aí. Cuidado com o bicho-papão que tá na outra sala. Cuidado com o fantasma ali. Que muitos pais às vezes falam isso pra criança não ir, mas não é para proteger a criança, é para proteger o esforço dele de ter que ir lá, né? Buscar a criança. E eu falo, como ela nunca escutou isso, ela não tem medo. Como ela nunca escutou os diagnósticos, claro, é a mão de Deus, é um milagre que aconteceu e é só o começo, ela vai dar muito testemunho ainda. Como ela nunca escutou o diagnóstico, ela não ia andar, hoje ela sobe, em tudo quanto é coisa ela sobe. Ela anda, corre. Então eu falo assim, quantas pessoas não deixaram de começar projeto, não deixaram de continuar projeto por estar dando ouvido a críticas, tá dando ouvido a
situações onde sabota o teu crescimento, sabota o teu negócio. Então, aonde que eu acho que da minha parte aqui também, o que se for um insight para hoje, o que eu posso deixar para você? Não escute crítica de quem nunca construiu nada. Pronto. É isso aí. Se você escutar crítica de quem nunca construiu nada, você não vai construir. É isso aí, galera. Isso aí, pessoal. Potências aí se nutriram de muita informação, de muito conteúdo, de muita fala, de muita partilha. Esperamos aí vocês para as próximas. Um beijo grande para minha filha também, Heloísa. Mamãe te ama. Não tem como, gente, trazer para os nossos negócios a nossa família, o que nos nutre, o que nos move. Lucas, gratidão, que nós possamos fazer muitos episódios juntos, com muita gente boa aqui conosco. E gratidão a você que está nos assistindo agora, que vai nos assistir nas gravações, vai deixar ali a sua percepção, a sua fala, o que precisa, de repente, melhorar, como pode melhorar, indicando pessoas que possam vir estar com a gente aqui também. Um beijo grande e que tudo na nossa vida venha com facilidade, alegria e glória. Show de bola. Obrigado, Jana. Obrigado pela parceria. É só o começo. Então... Só o começo, galera. Obrigado você que estava assistindo aí. Gratidão. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe esse nosso projeto aí, que com certeza também é um projeto que nasceu no coração de Deus. E tudo que eu coloco a mão para fazer, em Provérbios está escrito, né? Consagre seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Então eu não tenho, sabe por que eu não tenho dúvida que o projeto vai ser bem-sucedido? Porque o principal sócio, na verdade eu falo assim, que não é sócio, o principal mentor do projeto, com certeza foi Deus que plantou uma semente no coração para nós ajudar pessoas aí, falar a verdade, porque Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a verdade nos liberta. Então pode ter certeza que a gente vai falar muito aqui, sem falar de região, mas vai falar muito sobre essa verdade que nos liberta. E A tenho certeza espiritualidade, né? que Na isso, verdade. que isso já é sucesso. Então Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe os negócios, cada um de vocês. Muitas vendas, muito network e muito crescimento. Bora lá e não hesite em tomar decisão. Não hesite em fazer a jogada certa. E conclua o jogo com um checkmate. Vem com a gente, checkmate.